Olá, galerinha! Boa tarde, boa tarde! Estamos chegando para mais uma live. Oi, Li! Seja bem-vinda! E hoje nós vamos ter, assim, uma pessoa linda, maravilhosa, que vai estar falando para nós sobre um assunto, ó, muito importante. Muito importante. Eu vou estar fixando aqui, tá? O tema da nossa live. E ela vai estar trazendo pra gente, assim, coisas maravilhosas. Muito maravilhosas. Gratidão por vocês estarem aqui. Eu vou colocar só o tema principal, tá? E quando eu colocar o tema principal, vocês já vão falar, uau! E aí, ela vai falar sobre esses assuntos, tá? E assim, eu quero informar para todos vocês que as nossas lives que estão sendo feitas aqui, elas estão no meu canal do YouTube, tá? Estão todas lá. Todas. Elas estão lá. Então, vocês podem assistir novamente. Vocês podem assistir novamente. Às vezes tem coisas que a gente, às vezes, deixa passar, né? Então, quando a gente assiste de novo, a gente fala, uau, isso eu não tinha percebido, né? Aí a gente assiste. Oi, Paulo, tudo bem? Gente, olha assim que ela chegar, tá? Eu vou pedir para que ela se apresente primeiro. Ela vai trazer um pouco da bagagem do conhecimento que ela tem para estar falando para nós. E aí depois, ó, chuva de perguntas. A gente vai bombardear ela porque ela tem muito conhecimento. Ela tem muito conhecimento para estar passando para todos nós. Hoje é sexta-feira, certo? Então a gente pode até, né, dependendo assim de como for assim o montante de perguntas, a gente pode até ficar um pouco mais, certo? A gente pode terminar esse 1 hora e a gente volta de novo, certo? Outra coisa. Então, sexta-feira a gente volta na segunda com mais uma semana de live, certo? Final de semana eu vou estar participando de lives de outras pessoas, vou estar participando de cursos, de constelações, né? Porque assim, a gente tá aqui para poder crescer, né? Chegou! Oi, Cami. Eu vou mandar o convite para ela, para que ela possa estar chegando aqui. Ok? Vamos só esperar ela aceitar. Estamos aguardando. Chegou. 2 minutos, a gente vai cobrar esses 2 minutos no final. Oi, tudo bem? Oi, ainda não estou vendo você, mas eu já estou te ouvindo. Tá conectando. Tá chegando. Boa tarde para todos que estão chegando. Oi, Gente, estão me escutando? Estão me vendo? não, escutando sim, vendo ainda não. Uai! Vamos lá, a gente vai ter que fazer um 5 de novo? Vamos fazer um 5? Vamos fazer um 5. Alguém tá vendo?
Vendo não, tá ouvindo, mas vendo não. Vê se agora vai. Vou te chamar de novo. Vamos lá. Pessoal, meu YouTube é Vanderly Moura. Vanderly Moura, tá? Então, todas as lives, assim que a gente termina aqui, eu já baixo elas e já posto no YouTube, para que vocês possam assistir de novo. Então, para quem está chegando agora, Um beijo deixa eu para ver. Selma. Ah, e aí, eu tô te ouvindo, mas eu não tô te vendo. Não tô vendo, mandando beijo para Por que Selma. será? Olha se a sua câmera tá tá tudo ok com a sua câmera. Veja se onde que você tá aqui, está falando para mim que tá conectando. Tá conectando. A gente agora sim. Ei, apareceu a Margarida! Tudo bem, gente? Seja bem-vindo, linda. Gratidão pelo convite. Eu espero que o nosso bate-papo seja útil, né? E é proveitoso para todos nós, né? Estamos nessa situação de Já é. quarentena e Já tudo está mais, né? sendo. Já está sendo. Eu gostaria que você se apresentasse para a galerinha que não conhece você ainda. Meus primos, deixa eu dar um beijinho, galera. Então, eu sou a Ah, Camila Rolo, para todo mundo, né? O mundo me conhece com esse sobrenome, que não se conhece. E eu sou médica veterinária de formação, né? Eu trabalho como veterinária já há aproximadamente há 11, 12 anos. E aí eu descobri um novo talento, né? Que é gostar de estudar assuntos mais antigos, né, de culturas mais antigas. Dentre esses assuntos, a astrologia e o tarô, né? Como é um assunto relativamente novo para mim, então é bem um bate-papo mesmo, é dividir com vocês o que dá, né? O que eu consegui entender até agora e o porquê eu acredito nessa vertente de conhecimento, né? E ajudar também no sentido de saber que a gente não é só a nossa profissão oficial, né? A gente é multitalentos, a gente tem a capacidade de realmente adquirir novos talentos, mas para isso a gente precisa ter uma paciênciazinha conosco, principalmente, né? Então tá, então o nosso bate-papo, o título é Crie soluções para a rotina a partir do que você tem. isso. Então, o que eu tenho é uma formação inicial mais científica, né? Na área de saúde. E isso foi exatamente o que me trouxe esse outro lado. Porque eu vejo que a ciência, ela é muito importante, ela se desenvolve ao longo do tempo, e isso é maravilhoso, e a gente incorpora os novos conceitos. Mas o que a gente vê hoje é que muito dessa crise que a gente passa é por conta de que a gente esqueceu os velhos valores, né? E, e mais do que isso, a nossa ciência, por mais que ela avance, ela tem ela tem um limite, ela se pega aí em entraves, né? Então, o nosso tratamento tradicional para uma determinada patologia, ele tem aquele alcance e só. É o que Verdade. de material a gente consegue fazer por aquilo. E observando isso dentro da minha rotina, eu me senti muitas vezes desamparada, tanto para dar um respaldo para o animal, quanto para dar um respaldo para o dono, né? E aí eu pra, fui, fui com uma busca pessoal, fui numa busca de me tornar um profissional um pouco mais completo e um profissional
que adquire uma sensibilidade em relação a um sofrimento, tanto do tutor quanto do animal. E aí, neste caminho, eu passei pelo espiritismo, nesse caminho eu estudei a magia divina, que é uma outra coisa super interessante, talvez alguns colegas já tenham batido papo com vocês a respeito dela, né? Eu sou um pouco tímida, então vocês me desculpem se eu gaguejar ou falar, Tá ou ficar tudo certo. nervosa, ou me atropelar, mas é que eu realmente não estou muito acostumada a falar em público. Não importa E, ser tímida, o conhecimento que está aí é grande. e aí, tá, aí eu fui, fiz, eu achei que ajudou, porque hoje eu tenho um conceito a respeito da saúde que amplia a questão só material. Eu acho que a saúde hoje ela é a rotina da gente, ela é como a gente dorme, ela é como a gente acorda, os hábitos que a gente tem, os hábitos de saúde que a gente conserva, se a gente come direitinho, mais natural. E também instâncias mais sensíveis do ser humano, né? Como é que a pessoa sente, como é que a pessoa pensa, como é que a pessoa está inserida naquele meio, e mais do que isso, ainda amplia mais, né? Se a gente for falar de campo mórfico, por exemplo, que é um assunto bem falado na constelação familiar, a gente vai ver que muitos dos nossos comportamentos e das nossas emoções, elas nem são nossas, elas são partilhadas por algo muito maior, né? E aí entrou a astrologia na minha vida juntamente com o tarô. Oba! Então, o tarô ele já é usado por muitos povos antigos, né? Ele começou lá na Mesopotâmia, cerca de 10 mil anos atrás. Era um conhecimento de base para a agricultura. Aos poucos, com o aprofundamento do estudo, foi um conhecimento de base para decisões, para escolhas, né? E é esse lado da astrologia que a gente vai trazer aqui um pouquinho, porque ela serve para você se autoconhecer, ela serve para você traçar estratégias para sua vida, ela serve para você pensar em datas interessantes para abrir comércios, para fechar comércios, para casar, para você entender se aquele crush tem a ver com você ou não, quais vão ser os desafios daquele relacionamento, quais são os pontos mais harmônicos. E, e entender mesmo os seus limites dentro disso. Quanto ao tarô, também é um conhecimento mais empírico, né? É um conhecimento lógico. Você vai estudar os significados arquetípicos para ambas, tanto para a astrologia quanto para o tarô. Você precisa ter uma base arquetípica, porque o inconsciente vai falar através dessas ferramentas também. Então, logo de começo eu tinha uma visão espiritual bem subjetiva, né? Bem que vem de comunicação, de uma comunicação não verbal, de uma comunicação bem sensorial. E para mim é um desafio o tarô e a astrologia, porque são conhecimentos que você vai ter que agregar a sua consciência ali. Né? Você vai ter que fazer um estudo. A astrologia ela é bem matemática. A gente fala assim, nossa, mas como assim bem matemática? Sim, a gente tem que olhar o posicionamento de graus, tem que ver qual é a figura que é formada a partir daquele, daquele posicionamento planetário dentro de 360 graus. Então, era uma ciência na antiguidade, não era um achismo, era um estudo, né? Uhum. E aí o que acontece a maior parte das pessoas considera
esses estudos mais antigos, porque a ciência agora é a ciência, né, com toda a propriedade que tem, mas o ser humano meio que perdeu a essência das coisas. E eu acho Sim, que muito verdade. dessa crise que a gente está passando, ela, ela pede que a gente pare e reveja que alguns conceitos que foram estruturados ao longo da história da humanidade podem ser úteis e podem nos ajudar nesse momento de alguma forma. Tá, eu gostaria E que você pode falar. falasse para a gente um pouquinho sobre, em relação à astrologia, sobre, assim, eu acho que os dias estão muito denso, muito pesado, tá? Tá acontecendo, assim, tipo, uma Então, energia muito pesada. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? posso. A gente vem de um período de eclipses num eixo de estrutura, né? No eixo Câncer-Capricórnio. E esses eclipses, eles que deram o start energético para toda essa mudança que a gente está vendo em relação a governos, essa mudança de poder, porque a gente vai precisar rever a forma como a gente está administrando a vida, né? E como a gente está cuidando do nosso lar. Esses eclipses nesse eixo, eles estão finalizando, né? E agora a gente vai ter que lapidar, né? A questão de comunicação e aprendizado. Tanto é que para mudar a nossa forma de trabalhar, a gente vai precisar aprender novas coisas, né? E isso é um desafio para todo mundo, né? Antigamente, eu mesmo como veterinária, a única coisa que eu precisava era estar com o animalzinho e o tutor na minha frente para poder fazer um bom trabalho. Agora, eu vou precisar adequar a este conhecimento que eu já tenho novas ferramentas, né? Isso ainda é muito novo, a gente vai ter 1 ano e meio para trabalhar esse tipo de coisa, né? Vai ter 1 ano e meio aí para, de repente, se inteirar das novas tecnologias. E, na verdade, é isso que a gente vai ter que fazer pelos próximos 7 anos, até porque a gente está com um 7 anos? planetinha. É Tudo uma isso? adequação, tudo isso. Mas é uma Socorro. coisa gradual, né? É uma coisa Hum, gradual. Então, a gente tem um planeta que ele se chama Urano. Esse hum, planeta ele está andando pela casa, por Touro, pelo signo de Touro. E aqui eu estou hum, com o meu notebook aberto, né? hum, Com o movimento celeste nesse momento, tá? hum. E este planetinha está na casa 7, ou seja, para a gente trocar com o outro, a gente vai ter que colocar tecnologia na nossa vida. Então, olha Casa só, 7 seria. Casa 7? Na casa casa 7? 7. Só, Então, só tecnologia? podemos falar de tecnologia, porque estamos falando de Urano, mas os assuntos da casa, porque a astrologia a gente. Perdão, eu estou considerando que eu estou falando com gente que já conhece um pouquinho de astrologia. Não, tem Mas, muitas pessoas que não. Pode é, continuar. assim, o estudo da astrologia é baseado numa mandala, que a gente fala, que é um círculo. Vou mostrar para vocês. Não está travando, não, Adriana. Tô vendo, não, Camila. Não, tá vendo? Não, tô vendo a Meu sua Deus. dispensa só. Ah, meu Deus, peraí. Tá vendo? Não, Meu Deus do céu, Brasil do céu. põe na sua frente. Tá Ah, tá, vendo agora aqui? sim. Essa Aí, aqui, essa aqui ah.
É a mandala astrológica, tá? Assim ficou legal. Ela é como se fosse uma pizza, dividida em 12 fatias, tá? E essas Ok, 12 fatias a gente chama ok, de casa, tá? tá. Essas 12 casas, elas arquetipicamente, lógico que é uma representação e não é o real, mas é uma representação energética, tá? Elas falam de 12 assuntos que todos nós que estamos encarnados aqui na Terra trabalhamos ao longo da nossa vida, tá? Hum, E no caso, o planeta que eu estava falando que está na 7 agora, porque a gente pode usar a astrologia como oráculo, assim como se usa o tarô, tá? hum. Pega o mapa do momento e se você consegue, se você estuda a simbologia, você consegue analisar aquele momento para tomar a melhor escolha ou para falar da melhor situação do que a gente poderia conversar. Então, aqui no momento, a conversa é a respeito de uma reestruturação de como trabalhar para o outro, né? Ou de uma renovação no conceito de ganhar a vida, né? Uma renovação que vai ter a tecnologia como a vedete, né? Que obrigatoriamente nós que e eu me incluo nisso, porque eu realmente não tenho muita familiaridade com tecnologia, mas a gente vai precisar usar a tecnologia para poder trocar, né, informações, trocar serviços, né? É a forma mais segura de se fazer isso nesse momento, e é o que a gente vai precisar se adequar. E a gente tem 7 anos para fazer isso, porque é o tempo que Urano vai ficar em touro, que no caso aqui agora, nesse momento, está na 7. Mas Estão ele. perguntando o que, que é a casa 7. A casa 7 é a casa das associações e parcerias. Tá? Basicamente, ela tem outros significados. Também fala do bem-ê, para quem está solteiro aí sozinho, fala do bem-ê também. Então, pode ser que a gente comece alguns relacionamentos pela internet, ou conheça as pessoas com a ajuda da tecnologia, o que é bem válido, né, nos dias atuais, porque a gente não pode ter um contato físico direto, a gente vai realmente usar muito dessa ferramenta e até uma forma da gente ir fazendo esse treino, né, essa transição, para que consiga ganhar a vida de forma mais segura. Mas esse É... ganhar a vida mais segura, a gente pode dizer que 7 anos é muito tempo, né? Não, mas não, a crise que a gente está passando, Hum, ela é mais pontual, tá? Essa energia de dispersão da estrutura, ela, assim, um apanhado geral que os colegas fazem, os colegas que estudam astrologia fazem, por volta de, até o final do ano, a gente ainda vai estar muito envolvido com essa questão de isolamento e tudo mais. Mas a necessidade de pôr a tecnologia na nossa vida, ela vai se estender por pelo menos uns 5 anos aí, a gente vai precisar. E a gente consegue fazer análises bem melhores de astrologia. É que realmente assim, eu sou uma estudiosa e estou começando agora, né? Mas eu tenho colegas que realmente têm bastante propriedade em fazer uma análise como essa, bem, bem virginianamente, vamos colocar assim, bem detalhada, né? Mas estou aqui, estou à mais disposição. detalhada do que você? Tô ferrada. Eu me esforço, mas eu realmente estou no início. Perto de colegas que têm 30 anos de estudo, né?
A astrologia já está no sangue, né? Bom, continua falando para gente. Você pode falar para a gente um pouquinho assim em relação a... Existe algum dos signos que vai estar com maior dificuldade nesse momento? Então, não é que é a maior dificuldade, mas as pessoas que têm muitos planetas, né? Ou que têm ou que tem o Sol ou a Lua no signo de Gêmeos e Sagitário, ou os nodos nesses signos, né? Ou nas cúspides das casas 1, 7, 4 e 10, vão precisar rever de uma forma mais carinhosa, vamos colocar assim, a forma como interage, como transmite o conhecimento, né? A gente vai ter uma revisão aí, talvez a gente mude de ponto de vista, mude os valores. É. Estão falando aqui que os sites de relacionamento estão bombando e estão falando também que estão falando também que a tecnologia agora a gente vai ter que se adaptar com ela, com certeza. Mas eu acho que assim, site de relacionamento acho que vai demorar muito para estar bom, viu? Vai demorar Mas muito para aí estar não é bom. o site, né? Não é a tecnologia. Aí a gente vai realmente ver isso na prática desse eixo tão importante que é Sagitário Gêmeos, que fala muito a respeito dos valores que a gente traz, né? O que a gente tem. Então, Conte mais sobre isso. não está ligado à tecnologia do aplicativo, está ligado à qualidade de ser humano que nós, humanidade, nos tornamos, e por isso o Papai do Céu pôs a gente de castigo, para a gente poder rever a forma com que a gente está lidando com a nossa vida, né? A gente estava no automático, praticamente, né? E agora não, agora a gente está tendo tempo de ver como é que a gente está pensando, como é que a gente está cuidando da nossa casa, como é que a gente está tratando quem mora com a gente, porque está muito de perto, não tem mais como ficar escondido. Então, É. a gente meio que cai fichas, né? A gente, meu Deus, como é que eu estou sentindo isso por essa pessoa? Como é que eu estou pensando isso dessa pessoa? E está muito de perto. E aí, o que a gente faz? A gente tem a oportunidade de rever e de mudar, né? E de ser um ser humano melhor. Entendi. Você poderia dar uma apanhada tipo assim, a dificuldade de cada signo nesse momento? Ou você trouxe Dificuldade de algo, cada signo. ou você trouxe algo diferente? Aí você escolhe. Então, eu poderia colocar um pouco, se as pessoas quiserem, né, fazer perguntas a respeito pro tarô, eu poderia fazer, né? Porque dificuldade de cada signo, a gente poderia pensar, mas eu acho que não seria legal agora. Tem uma Porque, pergunta. hum, Ó, pode fazer. como será esse processo deste ano para quem é geminiana com ascendente em aquário e lua em touro? Tá, deixa eu pensar aqui. Geminiana, de Sol, com ascendente em Aquário E lua em touro. e a Lua em Touro. Então, essa pessoa, ela já tem uma visão já mais futurista, né? Mas ela não vai querer mudar muito, né? Porque a Lua em Touro, ela vai dar para a pessoa uma rigidez. Tá Ela ouvindo, vai dar amigo? uma, ela vai dar uma teimosia, né? Mas a energia dos Gêmeos pode ajudar. Porém, vai ter que fazer um esforcinho aí. Vai ter que se esforçar um pouquinho para ver as coisas de uma outra forma. Fui clara?
Sim, com Isso é certeza, uma foi análise clara. grosseira só pelo que foi dito, né? O ideal mesmo é você Não, pegar o sim, mapa, sim. poder olhar, ver os graus, ver como que tá, quais são os planetas e tudo mais, né? É, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta em relação aos próprios signos, podem fazer. Enquanto isso, eu vou fazer mais uma pergunta para ela, tá, gente? É, você falou que a gente está com Lua em. A gente está em que, Capricórnio e Touro, passando Então, por essa. a lua de trânsito, ela está Hum, exatamente a 7 graus de Sagitário nesse momento, tá? Então, a gente já sente a necessidade de rever os valores, né? De analisar os próprios valores nesse momento. entendi. Ó, tem uma pessoa que ela é Capricórnio, com ascendente em Aquário e Lua em. Não, é isso mesmo, coitada. Capricórnio, com ascendente em Ascendente em Aquário. Aquário e Lua em Aquário. Então, Capricórnio, Adoro Capricórnio coraçãozinho, passou. gente. É, o Capricórnio e o Câncer foram bem desafiados para esse 1 ano e meio atrás, né? Então, dependendo da posição, foi realmente derrubado estruturas, né, em relação a. Pode ser qualquer setor da vida, saúde, relacionamento. Quem tem. É que cada um vai ter isso numa casa. Então, é difícil falar em que setor da vida que abalou. Mas a gente sabe que pelo eixo de eclipses e pela concentração planetária que tinha no signo de Capricórnio, o pessoal de Capricórnio e Câncer foi bem desafiado, ou que tem esses dois signos importantes no mapa, foi bem desafiado. Tendo que rever posturas, deixar aí estruturas que lhe eram caras, que teve que mudar, talvez alguns tenham separado, talvez alguns tenham tido desafio com o estômago ou com dores pelo corpo. É, Alguns podem ter tido que mudar a forma como via a vida, né? Tudo vai depender do setor que caiu isso na vida da pessoa. Como todos nós temos os 12 signos, né? Para falar de cada caso, teria mesmo que analisar o mapa. Mas essa pessoa aí do ascendente em Aquário, com a Lua em Aquário, então vai ter que realmente olhar para frente, vai ter que pensar no futuro, porque a preparação, esse caos que a gente está vivendo é uma desorganização da realidade que a gente tem hoje, para que seja construída uma realidade mais moderna e mais mental, mais fluida, Entendi. né? Então, Ela vai ter entendeu que também. refazer a estrutura de vida que tinha. Entendi. Mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma pergunta? Senão eu vou fazer. Bom, ela ficou contente com a sua resposta. Tá, e vamos lá. Eu acho que a parte de astrologia ninguém tem mais interesse de saber, né? Ninguém está colocando nada, ninguém quer saber mais nada sobre astrologia. Então eu vou fazer uma perguntinha, tá? Você pode me falar em relação assim, tipo, hoje a gente sabe que a gente está todo mundo aqui, né? Cada um dentro das suas casas. Existe algum dos signos que tem mais tendência a querer chutar o balde? Ah, sim, né? A gente pensa que o Sagitário não gosta muito de ficar recluso, o Áries, que é bem agitado, também tem mais dificuldade com a reclusão. Normalmente os signos que agem mais, né? O pessoal do fogo deve estar meio abalado com essa vida.
Talvez o pessoal os gêmeos, que gosta de trocar, de conversar, daquele contato, né? Eu acho que a maior parte tá sofrendo, mas de repente o peixe está à vontade, né? O virgem está à vontade, que ninguém está muito querendo contato com eles, né? Capricórnio também não gosta muito. Enfim, mas alguns estão sofrendo bastante, acredito eu. Vamos ver que a Adriana colocou aqui, ó. Quando o bichinho adoece, o tutor também tem que ser tratado. Você tem quais ferramentas para tratar? Então, assim, algumas E depois pessoas, tem signo. por questão de Hum, crenças, elas pedem para que eu não misture muito isso no meu trabalho, né? hum, Para mim é um pouco contrassenso, porque a gente é um todo, né? E a gente é espiritual, material, emocional e mental. Mas uhum. a gente sabe que socialmente muitas pessoas vão achar que você está misturando coisas totalmente diferentes. Então, assim, normalmente depende Mas muito da fala abertura. você como terapeuta, Então, como trabalhando nisso. terapeuta, a gente pode usar radiestesia, né, que é uma Hum, ferramenta muito interessante para ajudar a harmonizar o animal e o dono, porque o animal e o dono têm uma ligação muito importante, né? O animal ele está em ressonância com o dono, assim como a gente está em ressonância com o céu, e isso é uma lei hermética. uhum. Então, o gatinho que você não escolheu à toa. Ele tem ele compartilha de alguma forma da mesma energia que você traz. Então, muitas vezes, quando vem uma carga energética que você não consegue administrar, o animalzinho administra junto com você por amor incondicional, que é o que. Oh. Então, E ele sofre acaba com isso, né? assim. Então, para você livrar o seu animalzinho de qualquer problema, você Hum, deveria cuidar de você. E aí isso ia facilitar o meu trabalho como médica também, porque muitas vezes o animalzinho acaba indo no lugar do dono. que triste isso, né? Realmente as pessoas precisavam se cuidar mesmo. Porque assim Então, a por gente amor ao seu percebe que animalzinho, né, deveria. Mas muitas a vezes o gente animalzinho não consegue fazer com que o dono se cuide e ele só vai mesmo embora, né? é. Ó, o Porque, Paulo, porque, as, porque as crenças das pessoas acabam hum, atrapalhando muito nisso daí. Então, se você não acredita que você é mais do que um monte de material orgânico, né? Você não acredita que você é mais do que proteína, carboidrato e lipídio, né? E lógico, você também é tudo isso. Mas você é mais, né? Se você não acredita nisso, vai ficar complicado. sim. Ó, o Paulo, ele está perguntando para você falar alguma coisa sobre o signo de Escorpião com ascendente em Áries. Ele não falou a Lua. Lua em câncer. Tá fudido. Opa. Então, o escorpião ele tem características de cura, né? Ele é o signo que todo mundo meio que marginaliza no zodíaco, porque ele traz a energia do que é excluído, do que é diferente, do que é do lado mais da nossa sombra. Então, é um signo que o pessoal põe uma carga de preconceito em cima do escorpião, mas é também um signo muito ligado à cura, né? É o que transforma, é o que modifica, o que tira de um estado e ajuda a alterar para outro. E você pega a característica do Ares, que é
que é o empreendedor, que é o que enfia as caras, que é o que vai e motiva as pessoas. Então, essa pessoa ela tem características de liderança e ela tem características de estratégia. E no caso do Paulo, ele tem a lua em câncer. E aí isso é temperado com um lado maternal, um lado mais amoroso. Então, ela vai ser um líder, uma pessoa que vai ter uma liderança, que vai ter estratégia, mas que vai ter o amor ou a questão do cuidado envolvidas nas coisas que faz, né? O que não é para todo mundo. A gente é diferente, né? E não só a configuração astrológica muda, mas também o grau de consciência do espírito, né? Então, esse mesmo amor que eu estou falando para o arquétipo da Lua em Câncer, eu posso falar de uma pessoa que pode também ser extremamente manipuladora, o que não é o caso do Paulo em questão, né? Não conheço, se não. Por quê? Porque não tem bom e ruim, certo e errado. Tem apenas a nossa consciência, que materializada tem uma tendência de expressão, que pode ser uma tendência de expressão mais espiritualizada ou mais terrena, dependendo de como for a pessoa. Então, mas aí também entra, né, a parte da espiritualidade, né? Se a pessoa já está trabalhando essa parte, aí ela pode não ser tão manipuladora, né? Ela pode estar melhorando esses aspectos na vida, né? Então, porque é para isso que a gente o ideal é que a gente tá sempre aqui. trabalhe com a frequência mais elevada de tudo que a gente traz, né? Porque não adianta nada você ter aspectos super bacanas, por exemplo, um Saturno exaltado em Libra, e você usar desse poder que te é dado pelo todo, né? Pelo grande arquiteto aí do universo, ou do nome que A você Adriana quiser falou dar, que ela é de Deus. Escorpião. e fazer um monte de coisa errada com isso, né? Porque esses presentes celestes são dados para a gente para que a gente trabalhe da melhor forma possível, expandindo a consciência do todo, né? E lógico, a gente tem a escolha, porque você vai expandir o lado positivo e o lado negativo da criação. Você que vai escolher para qual dos dois lados você vai expandir, né? E tá tudo bem, porque o todo criou tudo. Mas a gente sabe que tudo tem um preço, né? A gente sabe que Sim, verdade. A Lília está perguntando se quando se você sente isso com frequência no seu trabalho, quando você está atendendo um animalzinho, se você sente com frequência o que a pessoa, o dono do animalzinho tá, a carga negativa do dono. às vezes sim, às vezes sim. Não é uma ligação muito forte, porque eu procuro não me envolver com isso, até porque a gente que é mais sensível, se a gente entrar muito na energia do outro, assim, a gente também passa mal, dependendo das coisas, né? Então, normalmente, quando eu estou lidando mais com a área de saúde, eu procuro focar mais na parte científica do meu trabalho. Mas a gente sente que aquele ser humano pode estar com algum desafio, sim, porque isso em qualquer área, né? Acho que qualquer área que a gente esteja lidando entre seres humanos e você está acostumado a lidar com aquele colega de trabalho que um dia chega mais amuado, você olha para ele e você já percebe que a frequência dele não está o normal dele. E dependendo da abertura que o dono me traz, né, me dá, porque isso é muito íntimo, porque você mexer com as crenças das pessoas é uma coisa muito delicada. Porque uma coisa que é certa para mim, às vezes não é certa para você. Então eu não tenho o direito de te julgar.
Então, a pessoa realmente ela precisa te dar alguma abertura para você dividir com ela. Olha, você tá legal, você tá bem, né? Tô sentindo você meio, né? Eu sei que, lógico, quando a pessoa já vai com o animalzinho doente, ela já não, ela tá preocupada com o estado de saúde do animal, mas às vezes você vê que vai além, né? Uhum, verdade. Tem uma pessoa aqui, eu não sei o nome dela, Tata. Ela tem Sol em Aquário, Lua em Áries e Ascendente em Sagitário. Ela quer saber se vai ser tudo maravilha. Então, o ascendente, como eu falei, o Sagitário, né? Ele vai passar por um ano e meio aí de uma reestruturação. Quando a gente fala em Sagitário, a gente pensa em crenças e valores, e a gente pensa em ideais, em religião, em filosofia. Então, depende de como você vê essas questões na sua vida, né? O ascendente é Sagitário, a Lua, o que em Aquário? É, a lua dela é em Áries. Lua em Áries. Então, isso vai conversar com uma vontade de renovação, de empreender, né? Vamos partir para o novo, porque a Lua em Áries ela é um pouco brava normalmente, às vezes tem esse lado mais nervosinho do Ares, né? O Ares, lógico, né? Ele é super legal porque ele é empreendedor, porque ele é dinâmico, porque ele faz, que ele realiza. Mas o Ares em desequilíbrio, ele é brigão, ele é irritado. Então, com essa quarentena, eu imagino que essa moça deve estar sofrendo um pouquinho, porque com essa configuração fogo, né? Tendo que lidar ali com, se essa moça convive com a mãe, de repente isso está um pouco difícil, né? Porque a Lua, ela é um arquétipo que representa a mãe, né? Na astrologia, então, de repente pode ter algum desafio aí com a mãe, se está convivendo muito de perto, né? E o Aquário quer ir para frente, então vai ter um ano e meio aí para rever as crenças e os valores, para poder ir com tudo empreender nessa nova era de Aquário. Bem legal essa configuração aí, a grosso modo, né? Lógico, uma análise bem feita com o mapa da pessoa, em particular, para a gente ver outras questões que a gente também consegue ver no mapa. Ok. Bom, você pode trazer para a gente assim um pouquinho do oráculo, assim, fazendo uma visão, tipo uma visão no geral? Então, Como se a gente o tivesse. tarô, Ah, do tarô ou hum, da astrologia? O que você do tarô. vai? Do tarô. Tarô, a gente tem 78 cartinhas, né? Hum, Ele está associado também ao Egito antigo. Cada cartinha dessa tem um significado diferente, né? A gente faz também mostra um pra gente. estudo. Eu Mostra uso pra esse gente. daqui, que é o The Beautiful Creatures. Você vê, é um tarô mais moderno, mais lúdico, que eu comprei para atender pessoas assim, eu não sei, me veio na intuição que talvez esse tipo de coisa fosse fazer para pessoas mais jovens um pouco, então eu comprei esse porque é bonitinho, mas ele é igual ao tarô de Marcelle, igual ao Waite, que são tarôs mais tradicionais. E eu gosto bastante, tem várias formas de ser utilizado, né? O pessoal fala que você pode usar ele de forma divinatória, que é quando você usa ele para autoconhecimento, que é quando você usa ele para refinar o seu modo de ver a vida, o seu modo de ver as coisas, e na verdade, quando eu leio o tarô em particular, essa é a visão que eu procuro passar, né? Uhum. Eu não gosto muito de abrir o tarô e determinar eventos, até porque a gente estudando outras áreas dentro da terapia e dentro da questão energética, a gente sabe que nada
nada está 100% fechado, tudo pode ter uma outra possibilidade. Então, eu uso muito o tarô no sentido de autoconhecimento e como você pode refinar sua consciência para lidar melhor com os desafios do seu dia a dia e com os desafios da sua vida como um todo. Eu uso assim. E ele é composto de 78 cartas, a gente chama 22 delas de arcanos maiores. Então, esses assuntos estão ligados a uma energia normalmente maior do que a gente. São coisas que a gente pode não ter um controle no que vai acontecer quando essas cartas elas sinalizam, tá? E os arcanos menores, que daí sim entra mais uma questão de livre-arbítrio, de saber se posicionar, de saber como interagir ali com aquela energia, por aí vai. Tá, então, ó, deixa eu só falar uma coisa. Se não der tempo, a gente sai e volta de novo, tá? Então, vamos lá. Hoje, dia 8, mês 5, dia 8. Nessa energia que a gente tá, você poderia trazer uma. Como que eu vou Um dizer? conselho do tarô? Isso. Então vamos lá, vamos ver. Um conselho direcionado para o mental, para ação, para Para a energia do emoção, dia. para energia do Pode dia. Para energia pra deste energia dia? desse dia. Para energia deste dia. Sexta-feira, dia 8. Sexta-feira da E, quarentena, que vai todo mundo ficar em casa, né? Que triste. Vamos ver. alguém falou emocional. Emocional. Vamos lá. Tá servindo para todo mundo da live, hein, pessoas? Ah, que bonito, gente! Muito fofo isso. Olha, vocês estão com tudo, hein? Olha, ainda bem Sexta-feira. que tem só gente com a energia boa. Pois é, gente. Olha só que interessante, né? Então, a energia de hoje está muito boa, né? Para esse grupo que está assistindo a live. Ela fala Coraçãozinho, de, oba! ela fala de muito amor compartilhado, de clareza, fala também do início de um novo projeto material, né? Então, isso é para nós todos, porque a gente está compartilhando da mesma energia. Porque, por mais que eu já esteja estudando um pouquinho à frente de quem está assistindo, nós somos todos iguais, né? Em relação a, a capacidade de aprender. Então, assim, quem se interessa por esses assuntos, vá, assim, se intere mais, na medida do possível, o que eu puder dividir com vocês, para mim é um prazer. E assim, é o comecinho, tá? Então, assim, se você realmente está aí na sua vida, hoje eu resolvi que eu fiz um bolinho de pote para vender. É o comecinho, tá? É o comecinho. Mas é um comecinho muito amoroso, é um comecinho com bastante base, com o apoio do universo, com uma coisa assim, uma energia muito positiva e que tem a ver com o compromisso que a gente fez lá atrás, tá? Da insegurança? Sim, eu estou vendo aqui algum apego, uma saudade da estrutura antiga, essa cartinha que me fala isso, né? E realmente começar uma outra coisa é um desafio para a gente, porque a gente estava muito acostumado com a vida antiga, né? E fazer essa transição ainda não é uma coisa muito harmônica para a gente, muita vontade. Mas o objetivo de tudo isso,
da gente estar nesse comecinho é chegar realmente no que é verdadeiro, em deixar um legado para as outras pessoas, para as próximas gerações. Olha só que coisa mais linda isso aqui, para as próximas gerações terem uma estrutura social, uma estrutura filosófica, uma coisa assim, vai muito além de material, porque a gente é efêmero, o mapa mostra isso, a nossa vida mostra isso, que a gente estava muito acostumado com uma realidade e agora essa realidade mudou, mas e agora? E ela está mudando justamente para que a gente consiga deixar para as próximas gerações aí uma natureza mais inteira, né? Para você poder conviver com o seu filho mais de pertinho, para você poder passar valores para ele. Enfim, por trás dessa parada que a gente está vendo aqui, e que pelo tarô isso vai, para as próximas semanas, talvez fique mais parado, a gente fica mais um pouquinho recluso, isso vem para um bem maior. Ó, vem para um bem maior. Essa aqui é a carta do Sol. Que linda! Vem aqui para a gente ter maior clareza, para a gente ser mais feliz e para a gente deixar para as futuras gerações uma estrutura muito maior do que dinheiro, muito maior do que a gente vinha fazendo. O que a gente vinha fazendo estava muito medíocre. Verdade. Né? Uhum. É isso. Olha, é isso? Que linda! É isso. Pessoal, então, ó, se inscrevam no canal do Instagram da Camila, tá? Ela faz umas leituras maravilhosas, eu sou testemunha disso, tá? E tanto o tarô quanto a astrologia dela é divina, tanto na live passada, aquela live lá que deu aquele tchutchu, ela já tinha falado assim, olha, cuidado com a energia de hoje, que vai dar um tchutchu na tecnologia. Eu não imaginei que seria para tanto. Não imaginei que seria para tanto. Eu falei, nossa, quando eu vi aquilo, sabe, eu lembrei na hora, inclusive eu até falei no seu nome na live. Falei, Camila, aconteceu. Eu não gosto de dar notícias ruins, mas eu também não escondo nada, viu? Não esconde, ela simplesmente ela chega e fala. Mas é muito lindo a leitura dela. A leitura dela é com, sabe, com o coração. E assim, é uma pessoa que tem uma espiritualidade muito boa. É uma pessoa assim, sabe, eu adoro, tem um coração muito grande, né? Tem um peixes aí, né? Tem uma lua em peixes, uma Vênus, né? Sabe como é que é? Então, quem quiser fazer uma consulta com ela, entre em contato. Primeiro, vocês entrem em contato, tá? E a gente já está chegando, quase no finalzinho, 1 minuto e 53 já para terminar. Eu gostaria muito, assim, só de agradecer a sua presença, de você ter aceitado o meu convite. E, assim, imensamente feliz por você estar aqui. Ela é a veterinária dos meus gatinhos também, tá, gente? Que eu adoro. Então, muito obrigada por você ter participado dessa live. Muito obrigada a todos que estiveram aqui. Gratidão a todos pelo carinho. E a gente vai voltar mês que vem com mais uma live. Eu agradeço o convite, né? Apesar de toda a insegurança, porque eu realmente sempre quero fazer o melhor que eu consigo e eu sei que eu ainda tenho uma caminhada muito longa aí, perto de muitos colegas que já têm essa experiência e tudo mais, mas acho que o primeiro passo ele vem disso, da gente ter uma boa vontade e saber que a caminhada vai ser longa, que você não vai acertar todas as vezes, mas ter a humildade de saber aprender com a própria rotina e com as coisas que vão acontecendo ao longo dela. Eu tenho um desafio com falar, então, para mim, vai ser um desafio, com certeza, né? Tenho os dracones aí em Sagitário, Gêmeos, então, uma das minhas missões maiores é explicar, ensinar, e eu realmente estou olhando para essa montanha com bastante insegurança, mas vamos lá.
Vamos lá. Vamos lá. Enfrentar aí todo Gratidão mundo. a todos. Todos nós, né? Cada um no seu desafio. Isso! Muito obrigada. Está acabando o nosso tempo. Um beijo enorme.